pode talvez estar para muitos cristãos já resolvido, mas especialmente é um assunto que se relaciona com a nossa interação com descrentes, em especial aqueles que são mais críticos da fé cristã, que é a velha questão do problema ou da existência do mal. Tema do estudo, como já vai ser projetado, é se Deus é bom, porque existe mal. Então, enquanto eu estava revisando os slides, traduzindo para o português, eu ficava pensando em quantas e quantas vezes eu pessoalmente já tive que responder essa pergunta, e é bem possível que seja o seu caso também. Então, já quero logo passar a palavra para o Alan e para o Eros e dar sequência à nossa palestra dessa manhã. Bom dia. Good morning. Bom dia, vocês não respondem? Ok. I love to drink coffee in the morning. Eu gosto muito de tomar café de manhã. Do I have anyone else here who enjoys coffee in the morning? Tem mais alguém que gosta de café aqui de manhã? That's why they're here. Yes, that's right. Por isso que vocês estão aqui, né? Yeah. Those who don't enjoy coffee are still sleeping right now. Os que não gostam de café ainda estão dormindo. For me, coffee is not just something that tastes good, but it lifts my spirits. O café não é apenas para mim alguma coisa saborosa. Ele me dá um ânimo para o meu espírito. In fact, I often say before my first cup of coffee, I'm still an atheist. Eu sempre digo que antes do meu primeira xícara de café de manhã eu sou ateu. But then after my second cup, I become a Trinitarian, and then depois de a minha segunda xícara eu já sou trinitariano e etc. It just kind of continues after that. E a coisa continua. Okay, we are this morning talking about the problem of evil. Nesta manhã nós queremos falar sobre o problema do mal. And every time I've been to a debate between a Christian and an atheist, this subject has come up. Sempre que eu estive num debate entre um cristão e um ateu, esse assunto vem à baila. Whenever we are debating the existence of God, the challenge of the problem of evil is always raised against God's existence. Quando o debate é sobre a existência de Deus, o problema do mal sempre surge como assunto. It's the atheist's favorite objection against God's existence. É a objeção predileta do ateu contra a existência de Deus. Now, I don't mean to suggest that it's not a legitimate question to ask. Eu não quero dizer com isso que não é uma pergunta legítima a ser levantada. Absolutely, it's fair to wonder, where is God when all of these evil things happen? Com certeza é válido você se perguntar onde está Deus quando você vê todos esses males acontecendo no mundo. And this isn't just evil in the abstract. Oftentimes this evil impacts us personally. E esse mal não é apenas uma coisa abstrata, tantas vezes ele nos afeta pessoalmente. And we naturally cry out to God, God, why would you allow this to happen to me? E é natural nós clamarmos a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiria que uma coisa dessas acontecesse a mim? One of the most famous atheists of the 20th century was a man named Bertrand Russell. Um dos mais famosos ateus do século XX foi Bertrand Russell. He was a British atheist philosopher who had spent most of his life arguing against God's existence. Foi um filósofo inglês que passou grande parte da sua existência argumentando contra a existência de Deus. And he was well known for this famous quote. E ele foi se tornou conhecido por essa fala famosa, essa afirmação famosa. He used to say this. Ele costumava dizer: como você pode falar sobre Deus quando está de joelhos na beira da cama de uma criança moribunda? So, just imagine a young child has been attacked and now wounded. Imagine uma criança pequena que foi atacada, foi ferida. And they're lying in a bed about to die. E ela está numa cama prestes a morrer. And you are kneeling there
at that child's bed. E você está ajoelhado ali à cama dessa criança. Bertrand Russell asks, what are you possibly going to say about the goodness of God at that moment? Ele está dizendo o que você possivelmente pode dizer a respeito da bondade de Deus num momento como esse. He challenges us and says, how dare you say anything about, oh, God is good and God is there and God is there to protect you. Ele está dizendo como é que você pode, em sã consciência, dizer que Deus é bom, que Deus protege e tudo mais, numa situação dessas? Well, I would like to answer Bertrand Russell's question. Eu gostaria de responder essa pergunta de Russell. And we're going to do that by answering 5 key questions in this presentation. E nós vamos procurar responder 5 perguntas-chave nessa apresentação. The first question we'll answer is, what is the problem of evil? A primeira pergunta que procuraremos responder é: o que é o problema do mal? In other words, how is it a problem for God's existence? Em outras palavras, por que o mal é um problema para a existência de Deus? Our second question we'll answer is, what is evil and how do you define it? O segundo problema é a segunda pergunta é o que é o mal e como é que nós o definimos? Our third question will be to answer, why is there evil? Where does it come from? A terceira pergunta é de onde vem o mal? Our fourth question will be to answer, why doesn't God prevent evil? E a quarta pergunta é por que Deus não evita que exista mal? And then finally, the fifth question will be, well, what is God doing about evil in the meantime? E a quinta pergunta é o que Deus vem fazendo sobre o mal com o passar do tempo? So let's begin first by asking the question, what is the problem of evil? Então vamos começar com a primeira pergunta, o que é o problema do mal? Now, typically, the atheist will explain the problem of evil against God's existence in this way. Tipicamente, o ateu vai explicar a existência do mal da seguinte forma. They'll say, you Christians say God is all-powerful. Eles dizem, vocês cristãos dizem que Deus é todo-poderoso. Well, if God is all-powerful, He has the power to destroy evil. Se Ele é todo-poderoso, Ele tem o poder de destruir o mal, então. You Christians also say God is all good. E vocês cristãos também dizem que Deus é todo bom. So if He is good, then He would want to eliminate evil. Então, se Ele é realmente bom, Ele haveria de querer aniquilar o mal. But evil exists. Mas o mal existe. So therefore, probably God doesn't exist. Então, provavelmente, Deus é quem não existe. In other words, they believe the presence of God and the presence of evil is a contradiction. Em outras palavras, eles sentem que a presença do mal e a presença de Deus é uma contradição. Now, there are 2 words on this slide right now that have absolutely no meaning if the atheist is right and there is no God. Há 2 palavras nesse slide que não têm qualquer significado se o ateu estiver certo e se Deus não existir. Can anyone guess what 2 words on this slide mean absolutely nothing if there is no God? Alguém pode adivinhar as 2 palavras que não querem dizer absolutamente nada se Deus não existir? Good. Good? Bom. And evil. Yes, and evil. Exactly right. Good and Exatamente. evil Bom e mal. have absolutely no meaning if the atheist is right and there is no God. Se o ateu estiver certo e não houver Deus, essas 2 palavras não têm qualquer significado. And this is a clue as to what is wrong with this particular argument. E essa é uma dica do que está errado com esse argumento que eles levantam. So we'll get specifically to this objection, to the response in just a minute, but we want to unpack some other things first. Nós vamos chegar a essa objeção daqui a pouco, mas primeiro nós queremos desempacotar, desembrulhar algumas outras coisas. So we've answered the first question, now we want to answer the second question. Respondemos a primeira pergunta, agora vamos para a segunda. We want to answer what is evil Queremos responder a pergunta, o que é o mal and how do you define it? e como é que nós o definimos. Am I hearing something?
No, it's just a Oh, it's somebody else? Oh, okay. PA system outside. I thought I'm hearing things and going crazy, yeah. Okay. Evil is something, but it's not something. O mal é algo, mas não é uma coisa. Now that might sound a little bit strange or confusing, Isso but I want you talvez soe estranho, confuso, mas preste bem atenção. to understand, evil is not a thing. Eu quero que você entenda que o mal não é uma coisa. Evil is not made up of atoms and proteins and matter. Ele não é feito composto de átomos, de matéria. Evil is not goo that exists in the universe. Ele não é uma coisa que existe aí no universo, física. It's not made up of the lint that gets caught in your belly button. Não é feito de sujeira que se acumula no seu umbigo. You can't buy evil at the store. Você não consegue comprar o mal numa loja. You can't flick evil at a friend. Você não pode jogar o mal fisicamente numa pessoa. Evil is not a physical thing. Ele não é uma coisa física. It's not made up of matter. Ela não é composta de matéria. Now, why is this understanding of evil important for our understanding of God? Por que essa compreensão do mal é importante para a nossa compreensão de quem Deus é? You see, we teach that God made all things. Nós ensinamos que Deus criou todas as coisas. If evil is a thing, then God would have made evil. Se o mal é uma coisa, então Deus teria criado o mal. And this is why I'm trying to clarify that it is a mistake to think of evil as a physical thing. Então, por isso eu procuro esclarecer que é perverso nós entendermos o mal como uma coisa física. Therefore, God cannot be responsible for creating it. Porque não sendo uma coisa, Deus não pode ser tido como responsável por tê-lo criado. Now you might say, okay, Alan, evil is not a thing. Then what is it? How do you define it? Então, tudo bem, Alan. Se o mal não é uma coisa, como é que você o define? Let me offer two definitions. Eu vou sugerir duas definições aqui. The first is to define evil as a privation of good or the absence of goodness. A primeira definição é que o mal é a ausência de bondade, a privação de algo bom. Let me give you an illustration. Vou dar uma ilustração para vocês. Do you have what's the question being asked here? What is the donut hole? Oh, okay, yeah. What is a Donut donut hole? hole. So I might ask you, what is a donut hole? Eu posso perguntar para você o que é um buraco numa rosquinha. Now, I don't know in Brazil if you have these, but in America we have these. Nós temos nos Estados Unidos as rosquinhas, que vai ser o próximo slide, na next slide. Do you have these in Brazil, the inside of a donut? You have to show the next slide for them to see, because this doesn't show. Oh, okay. Well, you either would recognize this or you wouldn't, but Yeah. so this is not something that's common in Brazil? Donuts are not common here, but they exist. People Okay. are beginning to use them. Got it. Okay. But I mean, this slide doesn't show. Yeah, I understand. So this is a very warm, cinnamony, sugary pastry that we in America love to eat. O que eu vou mostrar para vocês agora, diferente dessa rosquinha que está agora na tela, é uma rosquinha muito popular nos Estados Unidos, feita com ingredientes muito gostosos e cinnamon. Oh, it's me okay. fugindo It aqui. doesn't matter. It doesn't matter. Eu gosto muito e não estou lembrando como é que chama em português. But actually, a donut hole is a piece of pastry taken from the center of a larger pastry. Então, o buraco da rosquinha é um pedaço da rosquinha que foi removido da rosquinha. And so when I ask the question, what is a donut hole? Really what I'm talking about is the place where there is no donut. Então, quando eu pergunto o que é o buraco da rosquinha, eu estou dizendo é o lugar da rosquinha que foi removido uma parte da rosquinha. Although this is somewhat of a joke, it's illustrating a bigger point I want to make.
embora isso pareça uma piada, está ilustrando o que eu quero explicar claramente para vocês. So let me ask you another question. Vou fazer uma outra pergunta. What is a shadow? O que é uma sombra? Well, I would define it, a shadow, as the place where there is no light. Eu descreveria uma sombra como um lugar onde não há luz. Or I might ask you, what is coldness? Eu posso perguntar para você o que é o frio. And we can define it as the place where there is no heat. O frio é o lugar onde não há calor. Notice how each of these is defined not by what they are, but rather by what they are not. Repare que essas coisas não são definidas pelo que são, mas pelo que não são. Evil also is defined not by what it is, but rather by what it is not. O mal também não é definido pelo que ele é, mas sim pelo que ele não é. Evil is the absence of goodness. O mal é a ausência de bondade, do bem. Let me show you a video that illustrates this point. Eu vou mostrar um vídeo que ilustra esse ponto. It's a conversation between a professor and his students. É uma conversa entre o professor e um aluno. It's spoken in German, Ele está em alemão, so you won't understand what's being said. então você não vai entender o que está sendo dito. And the subtitles are in English, so you won't understand that either. E a legenda também está em inglês, então dificulta. But we have a translator extraordinaire, Eros, who will explain all things. Mas nós temos um tradutor que quebra o galho, então o Eros vai traduzir para a gente. So you can listen to his translation while the professor Então and the students ouçam a interact. tradução enquanto o vídeo rola. And by the way, this was a commercial shown in Germany many years ago. Esse aqui foi um programa na Alemanha que foi transmitido vários anos atrás. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Foi Albert Einstein que disse isso quando criança. Now, I don't know if this conversation actually took place between Albert Einstein and his professor. Eu não sei se essa conversa, esse diálogo realmente existiu entre Einstein e seu professor. But it doesn't really matter. Mas na verdade isso não faz muita diferença. Because the point that the commercial is making still is valid, even if the conversation never happened. Porque o destaque desse vídeo é importante. Tenha ele ocorrido como eles descrevem aqui ou não. And that is, just like darkness and coldness, evil is not a thing that is made up of matter. Assim como o frio e a escuridão, o mal também não é uma coisa composta de matéria. So now we've given one definition for how to understand evil. Agora nós propusemos uma definição de como se entender o mal. I want to give you now a second definition of evil that will help you to identify evil. Eu vou propor uma segunda definição de mal que vai ajudar você a identificar o mal. And here's the second definition. E a segunda definição é a seguinte: Evil is a departure from a perfect standard of goodness. O mal é o afastar-se de um padrão perfeito de bondade.
Let me give you an illustration. Vamos propor uma ilustração para vocês aqui. Does anyone ever gone bowling here in Brazil? Alguém aqui já jogou boliche? Ah, very good. Okay. How do you tell the difference between a good bowler and a bad bowler? Como é que você determina a diferença entre um bom jogador de boliche e um mau jogador de boliche? Who makes more points? Who makes what? More points. Yes, who makes the most number of points? Aquele que faz o maior número de pontos é o bom jogador de boliche. And if you get a perfect score in bowling, does anybody know what that number is? Alguém sabe qual é a pontuação máxima do boliche? Sim, é o strike. A strike is just one ball knocking down all the pins. É uma bola, não é o jogo inteiro. Quanto é que você faz de pontos se você faz todos os pontos? But if you play the whole game of bowling and you tally up your total score, what will be the perfect score in bowling? Eu já adiantei a pergunta que ele esclareceu agora. Qual é o maior número de pontos possível? 300. How many? 300. Yes, 300. Oh. Temos um jogador We have a professional bowler right here. um jogador profissional de boliche aqui. He pastors by day and he bowls at night. Ele pastoreia durante o dia e joga boliche à noite. So, yes, 300 is considered to be a perfect score in bowling. Então, 300 pontos é considerado o número perfeito de pontos possível. And that 300 perfect score is a standard by which we would judge all bowlers. Então, esse placar perfeito é o padrão pelo qual nós vamos julgar todos os demais jogadores de boliche. So if I bowled and I got a total score of 25, então, se eu joguei boliche e o meu placar foi de 25, you can see that 25 is a huge departure from this perfect standard. dá para você observar que 25 é um afastamento radical desse placar perfeito de 300. 25 is way down here at the bottom, which would then conclude that I am a bad bowler. Então, o 25 estaria pertinho aqui do fim da linha, o que concluiria que eu sou um péssimo jogador de boliche. If, however, I bowled and I got a total score of 250, Mas se por outro lado eu jogasse e conseguisse 250 pontos, then of course my score would be much closer to the perfect standard of 300. o meu placar estaria bem mais próximo de um placar perfeito no boliche. And then you could say, I am a good bowler. E você poderia concluir que eu sou um bom jogador de boliche. Notice that whether or not I'm a good or bad bowler is entirely dependent upon having a perfect score of 300. Repare que eu ser um bom ou um péssimo jogador de boliche depende inteiramente de eu ter um placar perfeito no boliche. The 300 perfect score is the way we would judge all bowlers. O placar perfeito de 300 pontos no boliche é o padrão pelo qual nós julgaríamos um bom jogador de boliche. Notice, if there was no 300 perfect score, then there's no way you could say I was a good or bad bowler. Repare que se não houvesse esse padrão de 300 pontos, não haveria como se julgar se eu sou um bom ou mau jogador de boliche. If I bowled a 30 and there was no 300 perfect score, then could you say I bowled good or bad? Se eu fizesse 30 pontos num jogo, mas não houvesse o padrão de 300, você diria que eu sou um bom ou um mau jogador? You couldn't say that I'm a good or a bad bowler. Você não poderia julgar se eu sou um bom ou um mau jogador. All you could say is, well, Alan bowled 30 points. A única coisa que você poderia afirmar é: o Alan fez 30 pontos. But is that good or is that bad? No, neither. It's just 30. Isso é bom ou é mau? Nenhum dos dois. É simplesmente 30 pontos. The only way it makes any sense to say I'm a good or a bad bowler is to first have the 300 standard of a perfect score. A única forma de se determinar se eu sou um bom jogador de boliche ou um mau jogador de boliche é a existência desse padrão de 300 pontos como sendo o placar perfeito. And the same would be true about moral behavior.
A mesma coisa se repete com relação ao comportamento moral. So we live on this planet we call Earth. Nós moramos nesse planeta chamado Terra. There's billions of people living on it and acting on a daily basis. Há bilhões de pessoas residentes nesse mundo e agindo diariamente. Just imagine a man, he attacks a woman, he takes her purse and he runs off with it. Imagine que um homem ataque uma mulher, roube a sua bolsa e foge. Now, would we say that such an action is good or evil? Nós diríamos que essa ação foi boa ou foi má? Probably everyone here would say, oh, no, this is an evil act. Provavelmente todos aqui diriam que foi uma ação maligna. And the reason why we would say it's an evil act is because we believe there is a standard of perfect behavior. E o motivo pelo qual nós diríamos que é uma ação maligna é porque existe um padrão perfeito do que deve ser feito ou não deve ser feito. So there is a perfect standard of behavior by which we can judge any action as good or evil. Então existe um padrão de comportamento perfeito pelo qual nós julgamos se a coisa é boa ou é má. And the man who attacks a woman and takes her purse, that behavior is a huge departure from this perfect standard. Então, um homem atacar uma mulher e roubar a sua bolsa é um afastamento radical desse comportamento perfeito. So this is why we can conclude that his action is evil. Por isso nós podemos concluir que o comportamento dele foi maligno. Now, imagine instead of attacking the woman, he helps her across the street and protects her from the oncoming cars. E imaginemos que em lugar de roubar a bolsa dessa mulher, esse homem ajuda a mulher a atravessar a rua para que ela não seja atropelada pelos carros numa avenida movimentada. Notice that behavior is closer to this perfect standard of behavior, and therefore we would conclude that it's a good behavior. Repare que isso estaria bem mais próximo do chamado comportamento perfeito. Portanto, nós concluiríamos que o ato desse homem foi algo bom. Notice the only way to tell whether an action is good or evil is if first there exists a perfect standard of behavior. Repare que a única forma de nós determinarmos se um comportamento foi mau ou foi bom é primeiramente dependente da existência de um padrão perfeito. Notice if there was no perfect standard of behavior, we couldn't say any action is good or evil. Se não houvesse esse padrão de perfeição, nós não poderíamos dizer se o comportamento foi bom ou foi mau. If a man attacked a woman, we couldn't say it's evil. We would just say, well, that's what he did. Se não houvesse o padrão perfeito, nós não poderíamos dizer, ao saber que um homem atacou uma mulher, se aquilo foi bom ou foi mau. A única coisa que nós poderíamos afirmar, ele atacou uma mulher. We might say, well, I don't like him to do that. I don't prefer him to do that. I don't want him to do that. But we couldn't say what he did was evil. Nós poderíamos dizer, eu preferiria que ele não tivesse feito isso, eu acho que não é certo ele fazer isso, mas nós não poderíamos afirmar que o que ele fez foi maligno. The only way you can identify an action as good or evil is if there's first a perfect standard of behavior that exists. A única forma de nós determinarmos se é bom ou se é mal tem que ser baseado na existência de um padrão perfeito, de comportamento perfeito. And it turns out the only way you can get a standard of behavior which is unchanging is if there is a God who creates that standard. E a única forma de nós termos um padrão perfeito de comportamento, um padrão imutável de comportamento, ele é dependente da existência de um Deus que criou esse padrão. I know that many people will say, but Alan, we can create laws and humans can create a standard of behavior. Você pode dizer, mas Alan, o ser humano pode criar leis, ele pode estabelecer padrões de perfeição. But this has two main problems. Mas o problema com isso tem duas vertentes. Number one, it would always be a changing standard. Número um, sempre será um padrão mutável. So it wouldn't be like God's standard, which is an unchanging, everlasting standard. Então ele não estaria no mesmo padrão de Deus, que é sempre um padrão perfeito e imutável. And the second problem is that
what might be considered good today, or I should say evil today, might be good sometime in the future. E o segundo problema é que aquilo que eu considero mal hoje, maligno hoje, pode ser considerado bom no futuro. There's no reason why, for example, rape might in 200 years be considered morally permissible. Não há nenhuma garantia que, por exemplo, o estupro não seja considerado daqui a 200 anos uma coisa permissível. Because it's a human standard, it can change with human desires and cultures. Porque por ser um padrão humano, ele pode mudar conforme os desejos humanos, conforme os padrões do homem, do ser humano. So the kind of standard I'm talking about is a standard that is unchanging O padrão que eu estou falando é um padrão que não muda. and that exists regardless of whether we like it or not. E ele existe a despeito de gostarmos dele ou não. No human standard would ever meet those requirements. Nenhum padrão humano preencheria esses requisitos. Now, what logically follows, or we can conclude from this point, is the following. O que nós logicamente podemos concluir a partir desse ponto é o seguinte: The problem of evil is not a problem for a theist. o problema do mal não é um problema para um teísta. The problem of evil is a problem for the atheist. O problema do mal é um problema para o ateu. Because if there is no standard of morality, if there is no God, then there is no standard of morality. Porque se não há Deus, não há um padrão perfeito de comportamento. If there's no standard of morality, there's no way we can judge an action as good or evil. E se não há um padrão perfeito de comportamento, como é que nós podemos dizer se alguma coisa é boa ou má? Therefore, atheism doesn't even have the capability of recognizing good or evil. Ou seja, o ateísmo não tem a capacidade de identificar bem ou mal. If the atheist wants to complain about evil, he must first acknowledge that God exists. Se o ateu quiser resmungar a respeito do mal, ele primeiro precisa acreditar que Deus existe. But notice how funny that sounds. Mas ouça como isso soa estranho. The atheist must believe in God in order to complain about evil. O ateu precisa crer em Deus para poder reclamar sobre o mal. And so therefore he can argue against God's existence. E aí, com isso, ele consegue argumentar contra a existência de Deus. Now, philosophers have known that this is a problem for atheism for perhaps hundreds of years. Há centenas de anos que os filósofos reconhecem que esse é um problema para o ateu. And they have a phrase that they say to illustrate this situation. E eles têm uma frase que eles usam para ilustrar essa situação. They say this: Eles dizem o seguinte: the atheist has to sit in God's lap in order to slap him in the face. o ateu precisa sentar no colo de Deus para lhe dar um tapa no rosto. You said that quite quickly. That's Yeah. impressive. Yeah. So the idea is the atheist has to sit in God's lap, meaning he has to presume that God exists. Ou seja, ele tem que sentar no colo de Deus, ele tem que pressupor que Deus existe, In order for him to look at God while he's sitting in his lap and slap him in the face and say, I don't believe you exist. para poder, sentado no colo dele, olhar para o rosto dele, dar-lhe um tapa no rosto e dizer, eu não acredito que você exista. And this is why I often say that the presence of evil is actually evidence for God's existence, not against God's existence. Por isso que eu digo que a existência do mal é uma prova da existência de Deus e não uma prova contra a existência de Deus. This sounds completely contradictory to what we've been taught. Soa contraditório àquilo que a gente tem sido ensinado. But remember the reasoning for why I'm saying this. Mas reparem na lógica que está por trás do que eu estou dizendo. If you acknowledge that evil is something real, Se você reconhece que a existência do mal é real, then this is evidence that there is a God who exists to create a perfect standard of behavior. isso é uma evidência que existe Deus, que é o criador do padrão perfeito. C.S. Lewis
also had a similar experience. C.S. Lewis também teve uma experiência semelhante. Before he was a Christian, he rejected God's existence based on a similar complaint. Antes de ele ser cristão, ele rejeitava a existência de Deus com um argumento parecido. Listen to what he wrote. Ouçam o que ele escreveu. Go ahead and read it. Meu argumento contra Deus era que o universo parecia tão cruel e injusto. Mas como eu tive essa ideia de justo e injusto? Um homem não chama algo torto a menos que tenha a ideia de linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo ao qual eu chamava de injusto? Again, he faced the same situation. A mesma situação. You have to have a perfect standard before it makes any sense to say anything violates that standard. Você tem que ter um padrão perfeito antes de você poder afirmar que algo viola esse padrão perfeito. Now, let me offer you a tactic to illustrate this point we've just learned. Eu quero propor para vocês uma tática para ilustrar esse ponto que nós acabamos de citar. I believe with just one question, you can show the atheist that his challenge against God's existence doesn't make any sense. Eu quero propor uma pergunta que vai fazer com que você desafie o ateu, mostrando para ele que não faz nenhum sentido ele usar esse argumento para propor a não existência de Deus. Here's the question I ask my atheist friends. Veja a pergunta que eu faço quando um ateu vem com essa proposta. When they complain about evil as an argument against God's existence. Quando eles usam o mal para reclamar da existência de Deus. I ask them this very simple question. Eu faço essa pergunta para ele, bem simples. Is evil real? O mal é real? Now, this is what we call in philosophy putting someone on the horns of a dilemma. Isso é o que nós chamamos na filosofia de colocar uma pessoa horns. Yeah, like a bull has two horns. Nos chifres de um dilema. Do you want to be hit with this horn or that horn? Você quer ser espetado com esse chifre ou com esse outro chifre? Well, neither, right? Com nenhum dos dois, eles diriam, né? And this question only has two possible answers. E essa pergunta só tem duas respostas possíveis. Yes or no. Sim ou não. And just like the horns, either answer is not going to be good for their position. E assim como os chifres, nenhuma das duas respostas vai ser boa para a proposta deles. Now, when I ask my friends this, the vast majority of them will say, yes, evil is real. A grande maioria, quando eu faço essa pergunta, responde sim, o mal é real. They'll say, of course evil is real. That's why I'm complaining about evil against God's existence. Eles vão dizer, é claro que o mal existe. É por isso que eu estou dizendo para você que o mal é uma prova de que Deus não existe. But then I point out that if evil is real, like they say, there must be some perfect standard by which we would judge evil. Mas aí eu digo para eles que se o mal existe, para que nós possamos identificá-lo como mal, deve existir um padrão perfeito contra o qual nós podemos julgar que aquilo é uma coisa má. And then I remind them if there's a perfect standard of behavior, then there must also be a God who creates the perfect standard. E que se existe esse padrão perfeito, deve haver um Deus que provê esse padrão perfeito. But if on their view, there has to be a God in order for them to argue against God, well, do you see the contradiction? Mas no ponto de vista deles, se precisa existir um Deus para eles poderem argumentar a não existência de Deus, olha a incoerência em que eles se meteram. If they believe evil is a real thing, they must first acknowledge that God exists, which of course completely undermines their argument against God's existence. Se eles querem argumentar que existe o mal, eles precisam reconhecer que Deus existe, o que acaba derrubando o argumento deles que o mal existe, sendo prova da não existência de Deus. Now my atheist friends will say, oh, okay, you caught me, that's very cute and clever. Vamos supor que o ateu vira para você e diz assim, tudo bem, você
é um espertalhão. Você consegue dar nó em pingo d'água. They'll say, "Oh, okay, so I changed my answer. Eu No, vou mudar minha resposta. the answer is no, evil is not real." Eu vou dizer que o mal não é real. Okay, well, this is not going to turn out well for their position either. Mas isso também não vai sair bem para a resposta deles. Because if evil is not real, then what are they complaining about? Porque se o mal não é real, a respeito do que eles estão reclamando? If there is no evil, then how can you say, "I can't believe in God because of all the evil"? Porque se o mal não existe, como é que eles propõem algum argumento para dizer que o mal existindo, Deus não pode existir? Do you see how this question alone, however they answer it, is going to result in the situation where the problem of evil is not a problem? Você percebe que qualquer que seja a resposta que eles deem, eles vão estar encurralados. So we've now answered the first two questions. What is the problem of evil, and how do you define evil? E nós já respondemos duas perguntas. O que é o problema do mal e como é que nós o definimos? So now we can turn to our third question, which is, why is there evil? E agora vamos para a terceira pergunta, que é por que existe o mal? Now I want to offer two main reasons, although there are more, for the presence of evil in the world. Eu quero propor duas razões, embora exista mais do que duas razões para a existência do mal no mundo. And since this is an attack against God, we'll allow God to speak for himself here. E já que isso é um ataque contra Deus, nós vamos deixar que o próprio Deus responda essa pergunta. But one of the reasons the Bible teaches that there is evil Um dos motivos pelos quais a Bíblia diz que existe o mal is that human beings have free agency and therefore the capability of choosing evil. é que o ser humano tem a chamada livre agência, portanto, a capacidade of doing evil, Yes. a capacidade de praticar o mal. You see, when you look at the way Scripture describes how God made the world, it describes it as God made the world good. Quando nós olhamos como Deus criou o mundo, a Bíblia descreve que Deus criou o mundo bom. Notice what Genesis 1:31 says. Repare em Gênesis 1:31. You can go ahead and read E it. Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. In fact, the first chapter of Genesis uses the word good 7 times to describe the world that God made. O primeiro capítulo de Gênesis usa a palavra bom 7 vezes para descrever o que Deus havia criado. But human beings were given free agency. Mas ao ser humano foi dada a livre agência. And this is something that dignifies humans above animals. E isso é algo que dignifica o homem acima dos animais. We can rise above our own instincts and act in free ways. Nós podemos agir acima dos nossos instintos de maneira livre. And as you know, many of us choose to make evil decisions. E você sabe que a maioria de nós decide praticar o mal nessa situação. So evil is an intruder brought into the world by man. Então, o mal é um intruso trazido ao mundo pelo homem. Genesis 3:17 makes mentions of this. Gênesis 3:17 diz: você comeu do fruto da árvore da qual ordenei que você não comesse, maldita a terra é por sua causa. And then also the New Testament, Romans 5:12. Também no Novo Testamento, Romanos 5:12, o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Because human beings have free agency, we can choose to do evil. Já que nós temos a chamada livre agência, nós podemos acabar escolhendo o mal. And that's what we've done. E é exatamente isso que nós fizemos. And this changes everything. E isso muda tudo. It changes man's relationship with God. Modifica o relacionamento do ser humano com Deus. It changes man's relationship with each other. Modifica o relacionamento do ser humano com seu semelhante. And it changes man's relationship with creation. E modifica o relacionamento do ser humano com a criação. We live in an evil world that we created, not God. Nós vivemos num mundo mau
que nós criamos, não foi Deus que o criou. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. If God were to destroy all the evil at midnight tonight, where would you be at 12:01 a.m.? Se Deus fosse destruir todo o mal à meia-noite de hoje, onde é que você estaria à 00:01? Boop, gone. Sumido. Right? Because we are a source of evil. Therefore, if God were to destroy all evil, we would all be gone. Que nós somos uma fonte do mal. E se Deus fosse destruir todo o mal, nós teríamos desaparecido. I always find it interesting that people never complain about the problem of evil when they are the source of it. I always find it interesting that people rarely will complain about the problem of evil when they are the source of it. É difícil uma pessoa reclamar sobre o problema do mal quando ela tem a consciência de que ela é uma fonte desse mal. So, human beings as a source of evil is one explanation for evil. Então, o ser humano como uma das fontes para o mal é uma das explicações para o mal. A second reason the Bible gives uma segunda explicação que a Bíblia fornece is that Satan is the ruler of the world. é que Satanás é o que reina sobre esse mundo. And although God is ultimately sovereign, Satan still has a measure of control over what's happening. E embora Deus seja, desculpem a redundância, totalmente soberano, Satanás tem uma certa liberdade de reinar sobre esse mundo. 2 Corinthians 4:4 makes mentions of this. 2 Coríntios 4:4 menciona isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Is the phrase "the God of this age" is that communicated as being Satan there or no? It just says the God of this Okay. era. Yeah. So it's like this is Satan. Yeah. 1 John 5:19, similar thing. 1 João 5,19, uma verdade semelhante. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Notice the world is under the control of the evil one. Repare que o mundo todo está sob o poder do inimigo. And then take a look at Matthew 4:8-9. E Mateus também 4, 8 e 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. How could Satan offer Jesus the kingdoms of the world if he didn't first have possession of them? Como é que Satanás poderia oferecer os reinos deste mundo a Jesus se primeiro ele não tivesse posse desses reinos? Now, what does Scripture describe Satan as spending all of his time doing? Como é que a Escritura descreve Satanás gastando todo esse tempo fazendo isso que ele faz? It's not playing Xbox. Ele não está jogando Xbox. What? Xbox, the game system? O sistema de jogo que eu não domino, mas eu estou só repetindo aqui. 1 Peter 5:8 explains it this way. 1 Pedro 5:8 explica a questão da seguinte forma. The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. O diabo ronda ao nosso redor, procurando uma vítima que ele possa devorar. So there we have two reasons why there is evil in the world. Então nós temos dois motivos pelos quais existe o mal no mundo. That is not exhaustive, but it's at least two reasons. Não é uma abordagem exaustiva, mas são pelo menos dois motivos pelos quais existe o mal no mundo. So now we can turn our attention to the fourth question, which is why doesn't God prevent evil? E agora nós podemos voltar para a quarta pergunta, que é: por que Deus não evita a existência do mal? And now it's, yeah. Is it time for a break? 10:15, we're supposed to take a break. I think, yeah, that's why I keep checking. Go ahead. So the first reason why God doesn't prevent evil is, I believe, it would be a contradiction for God to prevent evil. A primeira razão pela qual Deus não evita a existência do mal, eu proponho que é uma contradição Deus fazer isso. God can't create free creatures and then deny them the possibility of acting freely.
Deus não pode criar criaturas livres e aí propor que elas ajam sem essa liberdade. This is illogical to ask God to do that. É ilógico pedir que Deus faça isso. It would be like asking God to draw a square circle. É a mesma coisa que pedir a Deus que desenhasse um círculo quadrado. He can't do it. Ele não pode fazer isso. It's not because God is limited in power. Não é porque ele é limitado em seu poder. It's because a square circle is a contradiction, a logical contradiction. É porque um círculo quadrado é uma contradição lógica. In the same way, God can't say you're free and you're not free at the same time. Ao mesmo tempo, Deus não pode dizer você é livre, mas você não é livre ao mesmo tempo. That would also be a contradiction. Seria uma contradição. A second reason why I would argue that God doesn't prevent evil O segundo motivo pelo qual eu digo que Deus não evita o mal, a existência do mal, is that it would make life unlivable. é que isso tornaria a vida impossível de nela nós vivermos. Just imagine that God would have to intervene in space-time and stop every action of evil. Pense por um momento que Deus teria que agir dentro do espaço e do tempo, evitando toda ação que contivesse mal. Every time I'm about to do something evil, God would have to intervene and stop me. Cada vez que eu estivesse pronto a praticar o mal, Deus teria que entrar no tempo e espaço e intervir para eu não fazer esse mal. So imagine I get angry at Eros, Suponhamos que eu fico bravo com o Eros and I'm about to punch him, e eu estou prestes a dar um soco nele. and I begin to swing my arm towards his head. E eu começo a movimentar o meu braço para dar um soco nele. Well, if God is going to stop all evil, then right before my fist hits his head, God's going to stop my hand. Então, se Deus vai interferir para evitar o mal, logo antes da minha mão chegar à cabeça dele, Deus vai intervir. So every time I do it, it stops. Toda vez que eu tentar, eu vou ser impedido. In fact, then I think, okay, I am so angry with Eros, and I start to have angry, mean thoughts against him. Então, eu fico mais irritado com Eros e eu começo a ter pensamentos cada vez mais malignos a respeito dele. But to anger hatred towards someone is also sin. Mas alimentar ira ou raiva contra uma pessoa também é pecaminoso. To harbor hatred is also evil. Então, você acalentar a ira, a raiva, também é maligno. So even when I have this hatred towards Eros, God would have to freeze my brain. Então, mesmo que eu tenha essa ira, essa raiva contra o Eros, nessa altura Deus teria que congelar meu cérebro. He would have to stop me from having these hateful thoughts. Ele teria que evitar com que eu tivesse esses pensamentos malignos. And so I'd be like, oh, brain freeze, I can't move, I can't think. E aí eu começaria a pensar, mas o meu cérebro está congelado, eu não consigo mais pensar. And that's just me right at this moment. E isso é apenas eu aqui neste momento. God would have to intervene in the billions and billions of people all over the world at every moment that they are alive and stop them from acting out in evil ways. Deus teria forçosamente que intervir contra os bilhões de pessoas que estão vivos a cada momento da vida dessas bilhões de pessoas. You would walk down the street and you'd see people frozen like this, and just about before they engage in an act of evil. Você andaria pela rua e você veria gente sendo congelada a cada momento que elas iriam praticar o mal. So that's a second reason why I believe God does not prevent evil. Essa é a segunda razão pela qual eu creio que Deus não evita a existência do mal. And now here's a third one. A terceira Which is a little bit of speculation on my part. Que é um pouquinho de especulação do meu lado. I believe that the reason God does not stop evil is because He wants to create another world in the future that is better. Eu creio que o motivo pelo qual Deus não evita a existência do mal é porque Ele quer criar um mundo no futuro que seja muito melhor do que o que nós temos aqui hoje. And in order to have that world in the future, He needs to first have this world that we have today.
E para existir esse mundo no futuro, é necessário que exista esse mundo no presente. In other words, God allows our world to have evil because he has a bigger goal in mind. Ou seja, Deus permite que o nosso mundo contenha a existência do mal, porque Ele tem um outro mundo melhor em vista. And here's what I believe is his goal. E o objetivo dele eu o vejo da seguinte forma. He wants to have a long-term relationship with free-will creatures that have truly chosen to love him. Ele quer ter no futuro um relacionamento prolongado com criaturas possuidoras dessa livre agência, dessa livre vontade que voluntariamente escolheram ter esse relacionamento com ele. But the only way to get that world is to have this world first, where Yeah. humans can choose him or not. A única forma de nós chegarmos nesse mundo futuro é nós termos esse mundo presente onde as pessoas primeiro escolhem o contrário, o não ter esse relacionamento com ele. Let me give you an illustration. Deixe-me ilustrar isso. Imagine I want to have a long-term relationship with a woman who loves me. Imagine que eu quero ter um relacionamento permanente com uma mulher que me ama. What are my options? Quais são as minhas opções? Well, maybe I suggest that we create a robot wife. Vamos supor que nós sugerimos que eu crie uma esposa robô. And I program that robot wife to act a certain way when she comes downstairs in the morning. E eu programo essa mulher robô para agir de uma certa forma quando ela desce as escadas pela manhã. She comes downstairs and she sees me and she says, "Behold, my husband. E ela me vê e ela diz: eis o meu marido. He is a wonderful father. Ele é um ótimo pai, He's intelligent. ele é inteligente, He is good looking. ele é bonito. There is no greater man than my husband here." Não há um outro homem melhor do que o meu marido que aqui está. Now, perhaps the first day we would think that that's kind of fun and cute. Quem sabe no primeiro dia nós diríamos que isso é bonitinho, é interessante. But after the second day or the third day or a week of that robot saying that every single time, we would probably start to get sick of it. Mas depois do segundo, terceiro dia, uma semana, a mulher robô falando isso, você iria ficar cansado de ouvir isso. And the reason is because we know it's fake. E o motivo pelo qual nós sabemos que é assim, porque nós sabemos que aquilo ali é fake. She's programmed to say that. Ela foi programada para dizer aquilo. She doesn't mean it. Ela não está sentindo aquilo. So there's nothing special about that relationship. Então não existe nada de especial nesse relacionamento. In fact, you probably even couldn't refer to it as a relationship. Aliás, nós nem poderíamos nos referir a isso como um relacionamento. Now, the reality is there is actually a woman who has freely chosen to love me. Na realidade, existe uma mulher, de fato, que foi escolhida e que me ama. Believe it or not. Creiam ou não nisso. And she had the free will to choose not to enter into a long-term marriage with me. E ela teve o livre-arbítrio de escolher entrar num relacionamento de casamento para sempre comigo. And it's precisely because she had the freedom to reject me that makes our relationship significant. E é exatamente a liberdade que ela tinha de me rejeitar que torna o nosso relacionamento significativo. Because she freely chose to enter into a relationship with me. Porque ela livremente escolheu começar um relacionamento comigo. Now the same would be true with God. A mesma coisa com relação a Deus. He could have created robot human beings Ele poderia ter criado seres humanos robôs who only act to choose God or to choose Him over anything evil. que somente escolhem a Ele quando a outra opção é escolher uma coisa maligna. But how would that have been meaningful? Mas como é que isso seria significativo? Well, obviously the answer is it wouldn't have been meaningful. Claro que a resposta é não seria significativo. So God creates a world where He gives humans free agency to choose God or to choose themselves. Então, Deus cria um mundo onde os seres humanos têm livre agência para escolher a Deus ou rejeitá-lo. And so heaven, or I should say the afterlife, will be a place
where free will creatures have chosen God over. Will be a place where God has a long-term relationship with free will creatures who've chosen Him. Então, o céu ou a vida futura será um lugar onde Deus conviverá, terá harmonia com criaturas que, por causa da livre agência, o escolheram a Ele para ter um relacionamento com eles. The only way to have that type of world, though, is to have this world first. A única forma de nós termos esse mundo futuro é nós termos este mundo presente primeiro. Because otherwise, we'd have just a world of robots. Caso contrário, nós seremos apenas robôs. Okay, I think we'll answer the final question after the break, Nós vamos responder a última pergunta depois do intervalo. which is what is God doing about evil in the meantime? O que Deus está fazendo a respeito do mal no presente, enquanto tudo se desenrola.